Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma leitura coletiva aqui do canal Ana Encanta. Esse vídeo foi feito especialmente para os assinantes do grupo exclusivo do canal. Então, eu já deixo o recado que, se você não se identificar com a mensagem, possivelmente é porque ela foi feita primeiro para um grupo seleto de pessoas, mas esse vídeo está sendo liberado publicamente no canal também. Quero dizer que é uma mensagem atemporal, ela é válida para o momento em que você chega e assiste, que nada é por acaso, obviamente. Então fica à vontade e deixa a sua intuição te guiar para a opção que traz a mensagem que você precisa ouvir nesse momento. E para aproveitar ao máximo a oportunidade, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber as leituras na data que elas são postadas. Vou começar com você que se conectou com a opção número 1, a Ônix. Essa carta, normalmente eu tiro, vou deixar aqui à vista, normalmente eu tiro uma carta para facilitar a visualização. Ela vai ficar aqui para a gente olhar depois. E a primeira coisa que a gente vai ver é no que exatamente você deve focar nesse momento, que seria interessante você direcionar seu foco e sua atenção. Você que se conectou com a primeira opção, que colabora com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento nesse momento. A gente começa com a harmonia, 10 de copas. Eu vou trazer mais dois oráculos, né, o da deusa e mais um outro, para complementar. A gente tem a harmonia, o 4 de espadas e o Ás de copas. Vou tirar mais uma. O 2 de copas. De cara, a primeira coisa que me ocorre aqui, de falar, né, como mensagem, é que de 4 cartas, 3 são cartas do naipe de copas. Então, um grande foco no seu campo emocional, na sua área emocional, sejam relacionamentos amorosos, sejam relacionamentos familiares, sejam amizades, sejam parcerias e também o relacionamento interior, você com você mesmo ou você mesma. É você lidando e olhando e cuidando do seu campo emocional, do seu emocional, de como você está se sentindo, o que as suas emoções querem te dizer. A primeira carta que a gente tem, a carta da harmonia, ela traz, em si, ela é o 10 de copas, é uma carta bem interessante para a gente receber como mensagem, porque ela indica aquele momento de vida em que você alcançou a felicidade emocional, em que você atingiu essa harmonia interna e externa, tanto interna você com você mesma, ou nos seus relacionamentos, nas trocas, nas dinâmicas. Só que aqui, isso para mim é um potencial. Ainda não necessariamente é o que está acontecendo. O foco, onde você direciona a sua atenção, onde você coloca o seu foco nesse momento? Em criar isso na sua vida, olhar para os seus relacionamentos. Aqui, as 3 cartas que a gente tem, né? O 1, que é o Ás, o 2 e o 10. Aqui desse lado a gente tem, já vou falar dessa, mas aqui a gente tem a troca, de fato, a parceria, a união. O 2 de copas representa essa união, essas 2 árvores, né, que se somam, elas conectam as suas copas, são diferentes, né, não tem como uma árvore ser igual a outra, isso vale para pessoas também, mas elas se conectam e elas se apoiam e assim elas se fortalecem. Então, é uma indicação de que você aproveite as trocas de fato, aproveite os relacionamentos que você tem, use essas dinâmicas para aprender algo sobre você mesma, aprender algo sobre o outro, entender como o outro funciona para atingir essa harmonia no relacionamento, mas principalmente entender como você funciona, quem você é, o que você quer, quais os seus valores, o que você aceita, o que não serve para você. Tudo isso você consegue identificar observando nesse momento de
de troca, nesse momento em que você tá mergulhada nesse relacionamento, nesses momentos juntos, né? E mais uma vez, sejam eles amorosos, né? Entre duas pessoas ou mais, ou sejam relacionamentos familiares com um grupo familiar, com o grupo, uma comunidade a qual você pertence. Tudo isso, né, tem trocas, tem dinâmicas, tem relações. E tudo isso é de onde você pode extrair informações. Aqui, só terminando o que eu ia falar, né? É um potencial. Ainda não existe essa harmonia, mas existe o potencial para que essa harmonia se estabeleça. Se você se dispuser a fazer esse trabalho de investigação, de busca e de cura também, porque as pessoas, né? Quando a gente vai lidando com outras pessoas diferentes de nós, normalmente, possivelmente, melhor dizendo, elas despertam gatilhos. Inclusive, essa leitura pode ser também um próprio gatilho. Eu estou aqui fazendo esse papel, como já aconteceu várias vezes em outras leituras, através de comentários que eu recebo. Eu percebo que as pessoas se tocaram, se doeram com algo que eu falei. São gatilhos. Eu estou aqui exercendo esse papel. Então, esses relacionamentos, essas pessoas vão ser os espelhos, vão ser os pontos que você vai enxergar, identificar aquilo que está ferido, que está aberto, né? Uma ferida aberta, um machucado, uma dor, um trauma em você. E aí é que está a oportunidade de curar isso, para então você encontrar essa harmonia, encontrar a harmonia interna, interior, de um lugar mais tranquilo internamente, tanto quanto um lugar mais tranquilo externamente, né? Na dinâmica, na troca com o outro. O que esse indo com a correnteza traz me traz aqui basicamente isso que eu já mencionei. Essas duas cartas trazem algo que eu já mencionei. Acabei falando a mensagem de modo geral sem apontar para as cartas, mas o que essa carta traz indo com a correnteza, fluir com, não bater de frente. Quanto mais você bate de frente, quanto mais você nada contra a correnteza, menos nesse estado de harmonia você se encontra. Aqui, inclusive, a gente tem esses dois golfinhos. Eles têm o seu fluxo próprio. Coração para mente, né? Essa conexão entre o que eu penso e o que eu sinto. Isso está presente aqui. Isso está representado aqui também. É buscar meios, buscar um estado interno, buscar trabalhar a sua mente, trabalhar os seus pensamentos. Às vezes, isso significa rever crenças, rever verdades que você acredita, e às vezes significa abrir mão também, obviamente, não ceder em algo que você acredita de fato, tem certeza. Algo que te fere, por exemplo. Mas às vezes a gente precisa fazer pequenas concessões em prol do todo, em prol do relacionamento. Você abre mão de algo, a outra pessoa também, e juntos vocês chegam a um consenso para que nenhum dos dois perca, para que os dois ganhem. É diferente, entende? Eu tô abrindo mão para outro, né, em prol da outra pessoa, e nisso eu sei que eu estou perdendo. Não é esse o ponto, não é isso que é interessante aqui. Até onde eu posso ir, o que eu posso fazer que colabora com o relacionamento. Ok, eu tô abrindo mão um pouquinho de algo, mas eu sei que a outra pessoa também tá disposta a fazer o mesmo, porque estamos os dois construindo um relacionamento juntos, na mesma direção. O fluxo tem que ser um só, não pode ir um para cada lado, com desejos, vontades, necessidades tão diferentes que leva cada um numa direção. A ideia é que isso seja harmonizado para que siga numa direção só. Isso também é uma grande forma de você identificar se
esse relacionamento faz sentido ou não de existir na sua vida. Nem sempre a resposta que você encontra é positiva. Nem sempre você tem força suficiente para sair dele. E aqui eu tô deixando uma mensagem geral, né? Não quero dizer que é o caso de todos que estão assistindo. Nem sempre você tem força suficiente para sair de algo que não está te fazendo bem, mas tomar consciência que seja através dessa mensagem, se de alguma forma ela ressoar com você nesse momento, é já um pequeno passo para que você se fortaleça de alguma forma. Mas basicamente o que essa carta traz é isso, é se permitir fluir ao invés de ficar batendo de frente. Também, né? Quanto mais você bate de frente, ao invés de unir forças, medir forças, sabe, num cabo de guerra, menos você tá nessa energia da harmonia, mais você se afasta dessa harmonia. E é isso que essa carta traz, do adiamento. Por isso que eu disse que ela é um potencial. Ela pode ser alcançada, essa harmonia pode ser alcançada pelo casal ou por você e as pessoas, né, com quem você está se relacionando, sejam familiares ou qualquer outro tipo de relação. Mas existe aqui, se você olhar o símbolo, né, a imagem, a figura que essa carta traz, é alguém olhando pela janela. Eu vejo como uma janela, tipo um quadro, e lá no horizonte está colorido, lá fora está colorido, aqui dentro ainda não está colorido, está preto e branco. Ela aos poucos vai ganhando cor, ela aos poucos vai ganhando força para se colocar nesse lugar melhor, mais feliz, mais colorido. Mas por enquanto ela ainda está do lado de cá. Ela ainda precisa recolher ferramentas, acessar informações, criar um plano, criar uma estratégia, pensar em como ela vai fazer para chegar lá. Aqui existe um grande perigo de você ficar ou na apatia ou na frustração, do tipo, eu não tenho o que eu gostaria de ter, eu ainda não alcancei esse melhor que eu sei que eu mereço, que eu posso ter, mas eu não consigo, eu tô aqui desse lado de cá. A ideia aqui é que você use tudo isso como mecanismo que te traz força. Quanto mais você ficar olhando para falta, para o que não tem, para frustração, para o que aconteceu de errado, para o que a outra pessoa fez que te fez se sentir assim, mais uma vez, nesse cabo de guerra, mais distante, mais demora. A gente tem aqui o adiamento. Mais demora para você passar para o lado de lá. O lado de lá é isso aqui. É essa harmonia, é essa felicidade, é todo esse potencial positivo que essa carta traz. Então, o seu foco nesse momento, o seu exercício até nesse momento, é buscar essa estratégia, esse meio de lidar com as suas emoções, lidar com o que você recebe das outras pessoas com quem você está lidando, né? Com quem você está se relacionando. Entender o que isso tudo significa, entender o que isso tudo quer dizer e fazer algo de bom com isso, ao invés de se lamentar pelo que foi ou pelo que é, usar como instrumento de força para você fazer algo com isso. Seja para se manter nesse relacionamento e harmonizar ele, para que as duas partes fiquem bem e felizes, seja para você por si só, para você ficar bem, em paz com você mesma ou você mesmo internamente. Aqui tudo tem a mesma função. Eu vou tirar uma última carta aqui desse oráculo pra gente ver. Abundância. Eu vou ler a frase, mas a primeira coisa que essa palavra me traz é tudo isso que eu acabei de descrever aqui, todo esse potencial. Abundância, ela não fala sobre bens materiais, sobre financeiro, né? A abundância é um estado de espírito, é um estado, é uma mentalidade que você pode trazer para perto de você, trazer para sua vida. A vida é abundante, sempre. Se você não sente que a sua vida é abundante, você não está indo no fluxo dela. O fluxo natural dela é o fluxo da abundância. Então,
mais uma vez, a gente tem aqui todo o potencial dessa prosperidade, dessa abundância, dessa felicidade, era a palavra, presente, disponível para você. Então, se você não se sente assim, você precisa entender como você pode destravar isso, o que você pode mudar na sua mentalidade, nas suas atitudes, na sua forma de encarar as coisas, para que isso se destrave, para que você pare de brigar com o fluxo da vida e se entregue a ele, para ir junto nesse caminho que é um só, em direção à abundância. Eu sou um ser ilimitado, eu posso manifestar tudo o que eu desejo nessa realidade física, material. Essa felicidade pode ser materializada na sua vida hoje, aqui agora. É possível. Em primeiro lugar, acredite que é possível. Já é um passo para você manifestar, materializar isso. E a carta que a gente tem aqui como a energia que colabora, pode ser o oráculo da deusa, né? Eu trouxe aqui uma forma de você ou se conectar com essa deusa para extrair força dela, né? O arquétipo dessa deusa, ou mentalizar de alguma forma, ou só receber a mensagem que ela tem para você aqui nesse momento. A deusa que saiu para você, que você escolheu, né, no início da leitura, é a deusa Isis, da maternidade. E eu posso falar aqui sobre, bom, se você é mãe ou pai, né, não só a mãe, mas se você é uma figura de pai ou mãe, mesmo que seja homem, vai valer a mesma ideia. Buscar a deusa Isis, ela te convida aqui a você buscar a força da mãe que existe em você. Primeira coisa que isso quer dizer, energia feminina, a sua força feminina, a sua energia feminina, independente de gênero, ela existe em você. E as características dessa energia são, trazendo aqui uma característica para a mensagem que eu já falei, a energia feminina, ela é da suavidade. Energia feminina e masculina, cada um tem a sua própria força. Ser suave, ser delicada, ser passiva no sentido de não agressiva, né? Indo muito no raso da palavra, mas mais ou menos isso, né? De não ser uma pessoa que é agressiva, que vai em busca de... Ela fica esperando. A mãe espera, né? Tem todo o processo da gestação. Então tem esse tom de passividade, que trazendo aqui para sua mensagem é exatamente esse ponto de não bater de frente. É esse ponto de observar. Dois pontos, né? Não, tanto o não agressivo, de não bater de frente e fluir junto, quanto o de observar. Sentir mais do que pensar. Buscar o que você vem sentindo. Observar como as pessoas estão agindo. Para então extrair daí a informação que você precisa para lidar com essa situação. É completamente diferente da energia masculina. Então, a Isis, deusa Isis, a deusa da maternidade, ela traz aqui essa mensagem pra gente. Eu vou ler aqui rapidinho o que o livro guia traz dela. E o que ela fala, eu li por alto rapidinho só para trazer uma mensagem, uma última mensagem. O complemento é maternar a si mesma, ser mãe de você mesma. O cuidado, o carinho, a atenção, o seu foco que você coloca sempre no outro, é importante que você traga para você também. Que você se cuide, se nutra, se alimente como o seu maior projeto. É importante você ter carinho e ter cuidado pelo outro, mas é extremamente importante que você mantenha a sua energia para você, cuidando de quem você é, cuidando do seu corpo,
da sua mente, das suas emoções, olhando para você tanto quanto você olha para os outros. Isso é de extrema importância para você nesse momento também. É a última mensagem que essa deusa traz para te lembrar que você precisa ser o seu foco também. Eu vou finalizar essa leitura aqui. Te agradeço por me permitir trazer essa mensagem até você. Desejo uma semana maravilhosa e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Olá, você que se conectou com a opção número 2, a cianita preta. Vou deixar ela aqui e essa carta do oráculo da deusa eu vou deixar para o final. Eu normalmente tiro uma carta de algum oráculo para facilitar a visualização. Ela vai vir no final. A gente vai começar aqui vendo no que exatamente você deve focar nesse momento, para onde você direciona a sua atenção, que área ou questão, né, ou situação te ajuda no seu crescimento nesse momento. A mente, o pajem de espadas, a concessão, 6 de ouros, o 7 de copas e o cavaleiro de ouros. Não, desculpa, o pajem de ouros. Eu sempre confundo os símbolos. Não faz sentido pra mim uma seta que indica pra frente ser a carta da criança, que normalmente é o passado. Enfim. Aqui, a gente, diferente do primeiro grupo, a gente não tem uma área gritando. Então eu vou falar de um jeito um pouco diferente. Primeira coisa que me chama a atenção é exatamente a primeira carta, a carta da mente. Uma mente turbulenta, uma mente conturbada, cheia de pensamentos. Então, primeiro foco, primeiro lugar para onde você direciona a sua atenção é buscar o reequilíbrio dessa mente. Se você se identifica com isso que eu falei, buscar formas, exercícios de meditação, por exemplo, meditação ativa, meditação guiada, qualquer tipo de prática que te ajude a silenciar um pouco a sua mente, tirar esses pensamentos turbulentos, porque isso atrapalha todo o resto. Isso muitas vezes faz você acreditar em coisas que não são tão verdades assim, mas você entra nesse looping de acreditar que aquilo ali só vai ser daquele jeito, não tem saída, e você fica presa ali. Então, é interessante que você cuide dos seus pensamentos, cuide dessa mente, acalme essa mente. A concessão, acho que eu vou trazer essas duas cartas juntas, porque elas são tem uma mensagem um tanto próxima. Porque aqui a gente tem essas duas figuras que são quase que espelhadas, quase que a mesma pessoa espelhada, não é, são pessoas diferentes, e elas se tocam minimamente aqui no dedinho. O que essa carta fala é sobre as concessões que você faz na sua vida, aquilo que você abre mão para que beneficie outra pessoa. Você deixa de ser atendida, você deixa suas vontades, seus desejos, suas verdades, seus valores, muitas vezes, de lado em prol de outra pessoa. E, às vezes, a outra pessoa não faz o mesmo por você. E tá tudo certo, ela não precisa, ninguém é obrigado a nada. Você faz porque você quer. Mas se você faz esperando, e é aqui que entra isso, essa carta, se você faz algo esperando que a outra pessoa haja da mesma forma que você está projetando nela algo que é seu. É a famosa expectativa versus realidade. Você criou uma grande expectativa de que aquela pessoa fosse ser de um jeito ou agir de um determinado jeito, quando na verdade ela não é isso, ela é outra coisa, ela é outra pessoa, diferente dessa imagem, dessa ideia que você criou na sua mente. Então, possivelmente,
se você faz isso, se você age dessa forma, você vai se frustrar. Ela não vai atender suas expectativas, ela não vai fazer o mesmo que você e nem o que você esperava, e isso causa desequilíbrio. Você se encontra numa relação, seja ela do tipo que for, tá? Você se encontra numa relação desequilibrada. E sempre que existe desequilíbrio, a tendência é desequilibrar cada vez mais. Isso gera bastante problema. Então aqui eu posso conectar essas 3 cartas e falar que observa como as crenças que estão te fazendo acreditar em certas verdades sobre pessoas, observa como você se comporta na vida, nas relações, no seu dia a dia, no seu trabalho. Como eu disse, é uma mensagem ampla, não tem uma área específica. A área específica aqui é a sua mente. É lidar com a sua mente, equilibrar a sua mente. Mas, de modo geral, trazendo para a vida toda, né? Como você se comporta? O que você está abrindo mão que é importante para você? Por quê? A gente tem aqui a aventura, finalizando, né, a sequência das suas cartas. Aqui traz uma criança indo em direção a algo maravilhoso, algo incrível, algo novo. E as crianças, elas têm uma grande curiosidade e elas não têm muitos medos, né? Nós adultos, a gente cria várias objeções. Mas e se acontecer tal coisa? Mas e se eu não tiver o resultado que eu espero, né? E a gente vai deixando de fazer coisas. As crianças, elas se lançam, se jogam no desconhecido sem o medo da resposta que isso pode trazer. Ela não tem expectativa, então ela não se frustra. Tudo é uma aventura, tudo é novidade. Tudo vai sempre trazer algo bom. Ela não pensa que aquilo ali pode ser um perigo, pode trazer algo ruim. Ela tem essa inocência, né, infantil de ter certeza de que ela tá amparada. E muitas vezes elas estão, né? A gente observa muitas crianças, parece que ela está sendo cuidada por uma força divina. E é exatamente isso. Você pode ser essa criança. Você pode ir na direção de algo maior, melhor e maravilhoso para você. Esse potencial está aqui. Esse potencial da aventura, de algo incrível, de manifestar na sua vida algo incrível, maravilhoso, que vai te trazer muitas bênçãos, muita prosperidade, muita felicidade, muito amor, seja na área que for. Isso está aqui. Mas para que você acesse, eu falo isso porque a gente tem aqui esse arco-íris, né? Esse brilho todo à frente, adiante. Para você acessar isso, você precisa juntar coragem, juntar força, lidar com a sua mente que ao invés de falar, vai, se joga nisso, porque vai ser bom, essa mente possivelmente fala, cuidado, não faz isso, você não vai conseguir o que você quer, você vai cair, você vai se dar mal. E cria um monte de verdade que você nem sabe se é verdade ou não, mas você acreditou e já deixou de fazer. Isso vale para esses relacionamentos, isso vale para como você lida com a sua vida, de modo geral. Isso vale para tudo isso que você vai abrindo mão, achando que precisa ser assim, que a vida é isso. A vida não é isso, a vida pode ser melhor, a vida pode ser colorida, feliz, próspera, abundante. Mas enquanto você acreditar que ela não é nada disso, ela não vai ser nada disso. Aqui a carta das projeções tem aqui essas duas figuras, né? Tem um homem e uma mulher e eles se olham, mas eles não se olham. A historinha dessa carta é isso. Na verdade, eles não estão olhando um para o outro. Eles estão olhando para a projeção que um faz do outro. Tem um halo aqui, uma sombra com
uma forma que parece a pessoa, mas não é a pessoa. Como você vem agindo assim na sua vida? Acreditando que ela é algo, ou nos relacionamentos, né? Acreditando que aquela pessoa é de um jeito, mas é só a sua ideia daquela pessoa. Como você vem olhando e encarando a sua vida, acreditando que ela é de um jeito, só que na verdade ela é só a sua ideia do que a sua vida pode ser. E você deixou lá atrás as possibilidades maravilhosas, incríveis, absurdamente grandes, porque você foi se enquadrando, foi se podando, se tolhindo para encaixar, para pertencer, para muitas vezes ser aceita, para muitas vezes você se sentir parte de um grupo, seja um relacionamento, o grupo, né, relacionamento, seja um grupo familiar, seja uma comunidade. Você se encaixotou, se enquadrou naquelas regras, naquelas normas. Não, você não é isso, você não se sente, na sua essência você não é isso, mas você cortou as suas asas para ficar ali dentro, para caber, para pertencer, para não ser excluída do grupo. Porque se você for muito diferente do grupo, o grupo não te aceita. A questão é, você precisa ficar nesse lugar que te tolhe, você precisa ficar nesse lugar que você precisa ser outra coisa que não é você para ser aceita? Isso faz sentido para você? Se você olhar para sua vida inteira, tanto que já passou, quanto que tudo que você ainda tem para viver, isso faz sentido para você continuar alimentando isso, continuar se colocando nesse lugar? Aqui é interessante que você repense, que você reveja essas verdades, esses valores, que você reveja o que essas regras todas que estão te enquadrando, tudo isso partindo do que eu falei, né, da mente. Tudo isso que você acredita que é, tudo isso que a sua mente te conta que é verdade, é o momento de questionar. Pode ser que você concorde, pode ser que você fale, não, é isso mesmo. Eu agora sou assim. Eu não preciso mais ser como eu era. Eu não preciso alimentar a minha essência. Eu fico bem, eu fico feliz de estar aqui onde estou. E tá tudo certo. Você pode ser feliz assim, se isso fizer sentido para você. Mas o pedido aqui é que você reflita sobre, pensa sobre isso. Coloque essa mente para trabalhar. Aqui é uma fábrica, né? Coloque essa mente para trabalhar, para você refletir, pensar sobre. É muito importante que você ganhe consciência. Consciência é uma boa palavra aqui, mas esse ganhar consciência é através da reflexão, é de você pensar sim ou não para cada verdade que tem na sua vida, está na sua realidade nesse momento. Eu vou tirar uma última carta aqui desse oráculo, antes de pegar a deusa, pra gente complementar a sua mensagem. Perdão. Eu reconheço que, alimentar ressentimentos bloqueia o fluxo do amor. Cabe bastante nisso que eu acabei de falar, né? De perdoar o seu passado, perdoar as escolhas que você fez no seu passado e seguir com novas escolhas, seguir com uma nova verdade, com uma nova realidade. É uma possibilidade aqui. Perdoar as pessoas que te limitaram, perdoar qualquer coisa que te tire desse fluxo do amor. Não o amor romântico, o amor incondicional, o amor da fonte que existe dentro de você e que é exatamente o seu alimento. Esse amor que você alimenta por você mesma quando você está vivendo na sua essência. O amor que você alimenta e que te fortalece quando você se expressa, é quem você realmente é e não o que os outros esperam que você seja. Porque você nunca vai ser inteira se você for só o que os outros esperam de você e nunca
quem você realmente é, quem a sua essência é. Mas você precisa conhecer essa essência. Às vezes a gente se afasta tanto dela, e eu falo isso por experiência própria, às vezes a gente se afasta tanto que precisa de muitos exercícios, muita reflexão, muita determinação para você recuperar esse caminho de volta para dentro. Não é impossível, é muito possível e é muito necessário, mas você precisa querer começar, dar o primeiro passo aqui nessa jornada. Como eu disse, tem coisas maravilhosas te esperando do outro lado do medo, né? Do outro lado aqui no horizonte. Por fim, a gente tem aqui a deusa como uma energia complementar à sua mensagem ou uma deusa com a qual você pode se conectar para te ajudar a ganhar força, se fortalecer, para passar por esse período, para passar por esse processo que foi trazido aqui. E a gente tem a Ixchel, ou Kel, Ixchel. Vou dizer que é Ixchel. Eu não conheço exatamente essa deusa, não me é familiar, mas eu vou ler o guia só para trazer uma mensagenzinha. E eu achei uma frase muito interessante, eu quero trazer exatamente ela, que eu acho que resume um pouco do que eu falei aqui sobre essência, porque ela fala assim: a criatividade alimenta, ela costura os rasgos feitos em nossa vitalidade, ela cura. É nosso direito por nascença e o sangue da nossa vida. Ela nos faz saudáveis e felizes. Então, encontre tempo, crie um tempo, descubra o tempo de ser criativa. Crie da maneira que achar mais apropriada para você. Não deixe que nada a detenha. Você se sente bloqueada na sua criatividade porque não se considera tão boa quanto os outros? Seus filhos, seu parceiro, sua família, seu emprego a impedem de ser criativa? Pare de usar a criatividade para descobrir razões para não criar. Ixchel diz que a totalidade é alimentada quando você se abre à criatividade e vive. E a vive, ou vive a sua vida. E isso resume muito do que eu falei sobre essência, sobre você não se tolir, não se podar, não deixar que outras pessoas façam isso com você. Ela representa aqui um resumo disso, né? De você trazer essa força de volta para você. Não deixar que tirem isso de você. Não deixar que drenem a sua energia e a sua essência. Quanto mais você for, mais forte você é. E eu diria que mais feliz na sua vida, né? Você se sente mais plena, mais realizada e tem relacionamentos mais saudáveis. É muito curioso que é um caminho muito inverso. Você deixa de ter medo de perder os seus relacionamentos e passa a viver plenamente esses relacionamentos. Você percebe que as pessoas não vão embora da sua vida porque você é quem você realmente é. Você encontra a sua força exatamente aí. Então a mensagem final dela é que você explore a sua criatividade da forma que for, mas eu diria que aqui é você explorar a sua criatividade para descobrir quem você realmente é. E é isso. Vou finalizar sua leitura aqui. Eu te agradeço por me permitir trazer essa mensagem até você. Desejo uma semana maravilhosa e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!